O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, num tempo de silêncio, peçamos ao Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso coração e nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, vamos chegando perto do fim do ano e nós entramos agora na abordagem do que a gente chama na fé dos temas últimos da fé. A gente usa uma palavra que os mais novos quase não conhecem, que são os novíssimos. Os novíssimos. O que são os novíssimos? Novíssimos, um superlativo de muito novo, novo demais, extraordinariamente novo. São os temas últimos da fé. A morte, celebramos dia de finados. Todos os santos celebramos hoje. O que é a festa de todos os santos? No ano passado eu preguei, celebrar todos os santos é celebrar o mistério da nossa futura comunidade. Tão bonito isso. Celebramos finados quinta-feira, que é a experiência que todos nós vamos passar, e hoje celebramos todos os santos e santas, todos que passam, que os que morreram com Cristo, com Ele ressuscitarão. Todos os que passam pela morte em Cristo reviverão. E os santos e santas são as comunidades, é a comunidade futura nossa, é a comunidade daqueles que já partiram, e a gente pede ao Senhor um julgamento misericordioso para que eles façam parte da comunidade de todos os santos e santas. Ainda nos próximos domingos, até Cristo Rei, nós vamos entrar no tema do juízo final,
do julgamento final que Jesus trará na sua vinda. E nesse julgamento ele vai apresentar para nós o que é o céu, o que é o inferno, na nossa fé católica, o que é o purgatório. O conjunto desses temas que tratam do fim último do caminho de todo homem e toda mulher aqui. Passar pela morte, pelo julgamento, pela tensão entre a realidade do céu e a realidade do inferno e o juízo definitivo que Deus nos dará. Esses são os temas últimos da fé. Também é bom lembrar que nessa festa de Todos os Santos, a gente deve uma memória de gratidão, porque Todos os Santos era a festa primeira da nossa comunidade aqui. O padre Peclá, que fundou essa comunidade, dedicou aquela igrejinha primeira, era até a chegada do Padre Salvador, dedicada a todos os santos e santas. O Padre Salvador depois pediu a Dom Fernando que mudasse para Nossa Senhora Auxiliadora, porque fazia a festa dos padroeiros Todos os Santos em novembro, preparava aquele ranchão, aquela festança danada, e era só chuva, caía água, aí mudou para maio. Mas Todos os Santos é uma festa que marca os mais velhos dessa comunidade. Antes de entrar propriamente nos textos, Apocalipse, do menino João, que contempla uma grande celebração no céu, e um ancião explica para ele quem é a multidão que está com vestes brancas e palmas nas mãos, diante do trono e do Cordeiro, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho com as bem-aventuranças, eu queria que a gente meditasse um pouco sobre esse tema da santidade. É um assunto que a gente quase não toca hoje em dia, ser santo. Às vezes uma pessoa, quando fala para o padre, muito preocupada em sonha ser santo, sonha buscar a santidade, deseja aperfeiçoar sua vida na santidade, os irmãos da comunidade e o padre pensa, esse fulano é meio problemático. Ele é meio inculcado com as coisas que a cabeça dele não desliga. Nós temos uma experiência um pouco negativa de busca de santidade, porque quando a gente convive com uma pessoa que fala demais em busca de santidade, ela fala de uma maneira meio desequilibrada, meio acelerada, meio compulsiva. Estou exagerando? Não é assim? A gente tem uma experiência pouco saudável sobre o que é a santidade, o que é a busca da santidade. Primeira consideração é que não existe a menor possibilidade de ser cristão, ser cristã, se não tiver como meta de vida seguir Jesus em busca da santidade. A primeira regra é essa, a busca da santidade. A palavra santo na Bíblia, tanto no aramaico, como no hebraico, como no grego, quanto no latim, ou na nossa língua portuguesa, a palavra santo significa separado. Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pelos lábios de Jesus, Deus se apresenta com 3 características: sede santo, porque eu sou santo; sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito, diz Jesus aos apóstolos e a nós; e sede puro, porque eu sou puro. Ser santo está associado à perfeição, à pureza, e Jesus acrescenta um quarto: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, misericórdia, santidade, pureza, perfeição, santidade, tem uma linha única de fundamentação. Vamos iniciar nossa conversa tomando o Evangelho. Número 9 do seu folheto. Nós vimos esse texto lá no início do ano. Eu peguei uns aspectos na pregação e hoje vou tomar outros elementos bem distintos daqueles lá do começo do ano. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, todo mundo subiu
ao monte e sentou-se. Gesto de atenção, de prontidão, gesto de delicadeza. Jesus estava no meio de uma muvuca gigantesca, caminhando, andando com os apóstolos, pregando, realizando os prodígios, os milagres, os sinais, anda, sobe, desce, curva, ladeira baixada, no meio do deserto, no meio da parte mais das plantações. De repente Jesus chega num lugar, vê uma multidão, e ele percebe que ele precisa agora ter uma atitude para comunicar. Ele sobe ao monte, senta-se. Os estudiosos de Bíblia dizem uma coisa curiosa. Continue o texto. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Eu queria fazer um exercício com os irmãos na comunidade, mas não queria demorar muito. O que essa cena lembra? Jesus sobe ao monte, senta, os discípulos se aproximam e Jesus começa a ensinar. O que lembra? O altar da igreja, o ambiente do templo. Lembra que todas as vezes que celebramos a Santa Missa se repete essa ação de Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, essa cena se repete. A multidão também senta e Cristo começa a ensinar. Agora não é o Antônio que fala, mas é o sacerdote instituído pela igreja que prega a palavra. A palavra é Cristo. O sacerdócio do Padre é sacerdócio de Cristo. É Cristo que está nos falando. Não só falando para vocês, como também falando a mim. Mas essa cena lembra muito antigamente Moisés tirando o povo da escravidão do Egito. Lembra? Andando pelo deserto, o povo começa a ter dificuldade de entender a viagem pelo deserto. Moisés deixa o povo no pé do monte, sobe ao monte, aparece Deus na coluna, na sarça ardente, depois na nuvem. Deus fala no trovão, no fogo. Deus comunica com Moisés. Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, não é? Essa cena, todos os estudiosos de Bíblia dizem que essa introdução que inicia as bem-aventuranças, o evangelista Mateus está apresentando Jesus como o novo Moisés. O evangelista Mateus está apresentando Jesus que, citando as bem-aventuranças, que conforme você conta são 9 ou 8, o evangelista Mateus está apresentando para nós o novo decálogo, a nova norma de vida para a comunidade nova que Cristo acabou de fundar. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Mateus. Se você for lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e você folhear os primeiros capítulos, ele acabou de fundar a igreja. Capítulo 3 e 4 ele fundou a igreja. Instituiu Pedro como Cefas, tu és pedra. E essa cena de Jesus vê a multidão, sobe ao monte, senta, os discípulos se aproximam, ficam mais perto dele, e ele começa a ensinar, a nova regra de vida da nova igreja, diferente do Antigo Testamento com a lei primeira de Moisés, os 10 mandamentos. Quinta-feira passada, para quem estava na missa lá de finados, eu preguei tão firmemente com relação a por que nós católicos rezamos intercedendo pelos mortos. E tinha vários grupos evangélicos. Terminou a missa, um grupo de jovens da igreja adventista me aborda dizendo, e queria arrancar de mim argumentos dizendo que o que eu tinha falado tinha mexido muito com eles. Eu tenho muita esperança que um deles entendeu a fé. E eles me perguntavam por que nós não guardamos o sábado. São adventistas do 7º dia, guardam o sábado. E eu dizia,
vocês guardam o sábado porque vocês ainda estão no ritmo de vida de antes da vinda de Jesus. Vocês não reconhecem Jesus como Senhor. O sábado que Moisés santificou e o Antigo Testamento santificou era o dia último de preparação para a chegada do Messias. Portanto, o sábado do culto antigo se tornou o dia máximo de preparação para a vinda do Messias. O Messias veio, ele ocupa o lugar, se é o dia de preparação, ele ocupa o lugar do dia depois que tudo está preparado. Entendido? É o domingo, o primeiro dia da semana, ele é o princípio e o fim. Não é mais o último dia, ele é o princípio de tudo. E aí ele dizia: mas vocês não guardam os 10 mandamentos. Um deles até me perguntava: você sabe os 10 mandamentos? Eu falei: eu acho que sei. Falei: saber de que jeito? Decorado ou vivendo, cotidiano na prática? Eu dizia para ele: filhos, irmãozinhos, a partir do dia que Jesus subiu a montanha e pregou as bem-aventuranças, para nós os 10 mandamentos são o caminho que a gente não deve seguir. Para nós agora é pouco uma fé que só fica nos caminhos proibidos, porque os 10 mandamentos são indicando os caminhos proibidos, não vá por aqui, não vá por aqui. A partir do dia que Jesus subiu ao monte, sentou-se, ele falou para a gente: moçada, agora vocês se ocupem com o caminho que pode. Até agora vocês foram muito bombardeados pelo caminho que não pode. Jesus agora apresenta o caminho que pode. Então, não tem cabimento uma fé que fica inculcada somente nas proibições. Não vá por aqui, não pode por aqui, não deve por aqui. Porque quando o Divino Pai Eterno institui os 10 mandamentos, é um Pai carinhoso que diz para a gente: filho, não vá por esse caminho que ele não tem volta, ele não tem saída. Mas ele não ficou só dizendo por onde não ir. Em Jesus, o Divino Pai Eterno abre fronteiras e horizontes novos. Ele diz por onde ir. Então, essas bem-aventuranças são lidas na festa de Todos os Santos, porque todo homem e toda mulher é chamado à santidade. A santidade é a razão principal da fé de todo que crê. E a santidade constitui não só em ficar neurótico dizendo: eu não posso ir por aqui, eu não posso ir por aqui, eu não posso errar aqui, não posso errar aqui. Mas a santidade significa um caminho de liberdade pelo qual eu avanço. Tem muita gente que fica doida, que fica neurótica. Ela martela a vida dela só no que não pode, no que Cristo proíbe, no que Deus proíbe, no que a igreja não pode. A fé, a resposta da igreja tem que ser muito mais do que apresentar proibições. Tem que ser apresentar um caminho, um horizonte de reino dos céus. É muito mais. Vamos lá? Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Jesus vai repetir a palavra bem-aventurados várias vezes. Várias vezes. Leamos a primeira sentença e depois nós vamos destrinchando uma por uma. Juntos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Se você pegar a sua Bíblia, provavelmente ela vai traduzir bem-aventurados por felizes. Muitas Bíblias, ao invés de colocar bem-aventurados, diz felizes os pobres em espírito. Felizes significa, é uma saudação muito comum na Bíblia. É uma fórmula de saudação usada para felicitar alguém por um dom recebido. Feliz de você que tem esse filho, que tem esse esposo, que tem essa esposa. Feliz de você que mora nesse lugar tão bonito. É o mesmo que a gente dizer hoje, sortudo. Ou dizer, nossa, você é um abençoado.
Abençoada é você que é mãe dessas crianças. Abençoado é você que é pai desse menino, dessa menina. Felizes é uma saudação, é uma proclamação. Bem-aventurado, feliz, abençoado é você. E Jesus começa mexendo num tema espinhoso. Feliz. Jesus diz quem são os que se encontram em situação propícia para receber o reino. As bem-aventuranças, repito, é Jesus dando para mim e para você as dicas para você receber o reino em sua vida. Quais são as condições para você encontrar as alegrias do reino em sua vida? Tem muita gente que está na fé, está na igreja, mas é preciso avançar e receber o reino de Deus em sua vida. Quais são as condições reais para receber ou participar das alegrias do reino? Quem são os candidatos mais seguros que vão receber o reino de Deus? Hoje é dia do Enem, né? Os candidatos que vão ter uma vaga. Quais são os candidatos mais prováveis, mais próximos de receber as alegrias do reino? Jesus apresenta 2 tipos de bem-aventuranças. As bem-aventuranças que giram em torno da pobreza, pobre em espírito. As bem-aventuranças que giram em torno do comportamento da pessoa. Daqui um pouco a gente vai pegar outras. E Jesus vai mostrar também que, tendo um comportamento diferente, você vai receber reação de rejeição dos outros. Ser bem-aventurado para receber o reino significa viver um tipo de vida que provoca rejeição e até perseguição dos outros. Daqui um pouco nós veremos. Jesus contrapõe o céu vindouro, a alegria vindoura, a essa realidade que você vive, de tensão. Por isso ele fala de pobreza, de mansidão, de aflição, que marcam uma relação com Jesus. Pobre em espírito, repita comigo, são aqueles que nas provações materiais e espirituais só contam com Deus. Pode ser que você não esteja passando por necessidade material, mas mesmo tendo bens materiais, você seja pobre em espírito, porque você não põe sua confiança nos seus bens. Ser pobre em espírito significa pôr a sua confiança. O Salmo 40, versículo 18 diz: sou pobre e miserável, mas ponho a minha confiança no Senhor. Ser pobre em espírito significa não permitir que nenhuma coisa neste mundo, material ou não material, pode ser afetiva. De vez em quando alguém diz para mim assim: padre, me ajuda, eu não dou conta de viver sem aquela mulher, sem aquele homem, me ajuda. Seja ele a esposa, o esposo, o namorado, o noivo. Padre, eu não dou conta. Eu falo, eu não posso fazer você conseguir ter essa mulher que você não dá conta de viver sem ela, esse homem que você não dá conta de viver sem ela, não. Porque se eu ajudar você, você vai acreditar que ela é que dá sentido à sua vida, ele é que dá sentido à sua vida, isso não é sadio, não. Essa forma de você entender que não, você não tem vida sem ele, não tem vida sem ela, essa é uma forma de não ser pobre em espírito. Você pode até dizer, olha, ele é uma bênção em minha vida, ela é uma bênção em minha vida, eu quero viver o plano que Deus me deu, de constituir uma família com ele, de viver o sacramento do matrimônio com ele, de caminhar juntos e constituir uma família. Mas o que eu quero é que Deus não me deixe viver sem ele, porque sem Deus eu não vivo. Isso é fé, está claro? Uma pessoa que procura o padre, dizendo,
me ajuda, porque sem ela eu não vivo, sem ele eu não vivo. O padre precisa, primeiro, fazer um longo caminho de ajudar essa pessoa a encontrar Deus na vida dela, e depois que encontrar Deus, dizer: sem o Senhor não tem, nem vivendo com ela presta. Sem o Senhor eu posso ter esse homem, essa mulher, e ter tudo com ele, tudo com ela, mas sem o Senhor essa vida não vale nada. Aí é fé. Entendido? Está claro? Vamos para a próxima sentença. Versículo 5. Desculpe. 4. Versículo 4. Bem-aventurados Os aflitos, porque serão consolados. A sua Bíblia provavelmente traduz aflitos pelos que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aflitos, é impressionante o que eu rezando encontrei, meditando os textos sagrados. Aflitos na Bíblia significa aqui, ou bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos significa, repitam comigo, aflitos são os que estão em luto, mas esperam a consolação definitiva. A única consolação que conta é a de Deus. Amém. Me dá uma tristeza danada quando eu vou visitar alguma família que perdeu alguém. A mãe que perdeu um filho, os pais perderam um filho, perdeu o esposo ou a esposa, e diz assim para mim: padre, eu estava tão mal, já fazia um mês que eu não comia, não bebia, mas veio uma pessoa aqui, disse que sonhou com o meu marido, com a minha esposa, e ele disse, apareceu para ela falando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí o que apareceu falando, você pensa, isso é doutrina espírita, isso não tem nenhuma base bíblica para o que essa pessoa está dizendo. E aí você tem que esperar, dar um tempo, porque não é hora de cutucar a ferida, deixa a pessoa pensando nessa bobaginha, mas acompanhá-la, e lá quando chegar a oportunidade você dizer assim: olha, um dia você falou para mim que aquele argumento te consolou, mas aquele argumento não é argumento da fé, aquele argumento fez você parar de chorar, mas você tem que ser alguém que chora, e o único que seca a sua lágrima é aquele em quem você põe a sua esperança definitiva, o Senhor. Tem gente que vive de consolação barata, qualquer bobaginha, qualquer besteirinha, ela acha, nossa, marcou tanto o meu coração. Já contei aos irmãos de uma bronca que eu dei numa mulher já bem velha, que canta na igreja, que saiu de uma missa, depois de eu fazer um texto desses textos maravilhosos do Evangelho de Lucas, uma meditação que a gente foi ao céu. Durante a semana ela chega na secretaria da paróquia chorando, emocionada, porque ela estava tão mal, foi para a missa não adiantou nada, não resolveu nada para ela, mas quando ela estava chegando perto de casa, veio um senhor de bicicleta com a rosa branca, entregou e falou para ela assim: olha, essa rosa Deus mandou entregar para você, e mandou falar para você um monte de bobaginha, bem ingênua, bem bobinha. Aí ela contou isso para mim chorando, feliz. Padre, o que será que significa isso? Falei, significa que você está indo na missa, não está prestando atenção na palavra de Deus, e que a palavra de Deus não está fazendo nada em você, e que você está dando mais atenção a qualquer bobagem que acontece na rua, desde que dê atenção para você, do que pôr a sua consolação no Senhor. Ponha tipo mulher véia. Brinquei com ela falando assim: tem dó, por favor, você vem à missa, participa escuta a palavra de Deus é dita a você para te consolar, e você sai da missa vazio, e não espera que Ele te consola. Por isso é que você sai da missa dependendo de um acidente de percurso, alguém cruzar seu caminho com uma rosa. Que carência do cão é essa, mulher? Eu dizia para ela. Põe sua confiança no Senhor e deixe que Ele enxugue as suas lágrimas.
ainda que você não receba flor de ninguém, abraço de ninguém, elogio de ninguém, reconhecimento de ninguém, põe sua confiança no Senhor. Chegue diante da cruz e diga: aqui na cruz o Senhor deu para mim a maior prova, eu não tenho carência de mais nada. Amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus na cruz. O Cristo pregado na cruz deve ser a flor da consolação de toda a alma. Amém? Amém. Essa flor, ferida e machucada, exalando o perfume de salvação na árvore da condenação e da morte, Cristo é a flor que exala o perfume da consolação, a flor macerada. Amém? Tenha dó, deixe que o Senhor enxugue suas lágrimas. A primeira leitura de quinta-feira, finados, não é? Ele enxugará todas as lágrimas de todas as faces da terra, profeta Isaías. Ai, ai, ai. Versículo 5, tome comigo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Já preguei em outras vezes, mas eu quero trazer uma novidade do que eu rezava. Repitam comigo: manso, manso não é aquele não é aquele que por temperamento que por temperamento é manso, é manso, quase folgado, quase folgado, mas manso mas manso é aquele é aquele que por imposição que por imposição da escolha, da escolha, eu vou imitar Cristo. eu vou imitar Cristo. Nenhuma realidade externa Nenhuma realidade externa ou dentro de mim ou dentro de mim vai tirar de mim vai tirar de mim aquela mansidão aquela mansidão que eu aprendi com Cristo. que eu aprendi com Cristo. Olhe para a cruz. Os mansos possuirão a terra por causa disso, ó. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é? Foi pregado na cruz, foi sepultado num túmulo que nem era dele, era de um estranho, não foi assim? Ressuscitou e foi constituído o Kyrie, o Christe, que nós cantamos agora mesmo em grego. Kyrie eleison, Christe eleison, Senhor, piedade, Cristo, piedade. É o título mais antigo dele. Ele é o manso por excelência. Bem-aventurados os mansos, porque possuem a terra. Ah, mas Deus me fez com um temperamento difícil, não vou dar conta de possuir a terra não, porque eu não tenho paciência. Opa, essa mansidão não tem a ver com o temperamento que você herdou do pai, da mãe, do vô, da avó, ou das pancadas e pauladas que você levou da vida, não. Essa mansidão é uma escolha que você, conhecendo Cristo, impôs a você. A partir de hoje, eu vou colocar freio e rédea, espora, pinhola no meu temperamento. Eu vou moderar-me, eu vou frear-me. A partir de hoje, eu vou meter a espora em mim, mas não vou permitir mais que eu tenha meus impulsos. Está claro do que é essa mansidão? Está claro? Essa mansidão, ela é uma mansidão diferente do manso que é um forgado. Que a hora que a comida estiver pronta, ele tem fome. Não tem gente folgada assim? Que hora que você quer comer? A hora que estiver pronto. Não tem gente assim? O que você quer comer? O que estiver pronto. Não é disso aqui não. Essa mansidão é de alguém que modera o temperamento a partir da paixão, da mansidão de Cristo. A mansidão de Cristo constitui numa razão fundamental. A mansidão de Cristo se resume numa coisa: a mim interessa fazer a vontade do meu Pai, porque Ele me ama, eu amo o Pai, conheço o seu amor por mim, a mim interessa fazer a vontade dEle. Esse é o outro nome da mansidão de Cristo. Amém? Amém. A submissão à vontade do Pai. Foi por isso que, ensinando a gente a rezar o Pai Nosso, ensinou-nos a dizer:
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lá na África, na Guiné-Bissau, nesse projeto que eu estou acompanhando lá, e se Deus quiser em fevereiro próximo eu irei de novo com o grupo para a missão na África. Tem uma coisa linda, o povo reza o Pai Nosso na igreja, é uma cena impressionante. O povo levanta as mãos e reza o Pai Nosso assim. Quando fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o povo inclina, venha, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E depois o povo se levanta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e termina a oração do Pai Nosso elevado. Eles dizem, seja feita a vossa vontade, assim, parece, é a imagem de Cristo, no burrinho entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, o servo sofredor, carregando a cruz, é a imagem do boi manso que chega para o peão pôr a canga no pescoço dele. Me tocou tanto ver a forma com que aquele povo lá na diocese de Bafatá reza o Pai Nosso. Que cena, que submissão à palavra, até fisicamente inclinar para dizer seja feita a vossa vontade. Talvez esse seja um exercício bom para amansar a gente, o queixo duro, o temperamento nosso, a burrice nossa, a estupidez nossa, a amargura, o rancor nosso. Inclinar-se para dizer seja feita a vossa vontade. É dessa mansidão que Cristo fala. Amém? Amém. Próxima bem-aventurança. Versículo 6. Todo mundo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha aqui, que coisa impressionante que eu encontrei nas meditações que a igreja tem dos pregadores. Justiça, fome e sede de justiça aqui, não é a justiça social, lutar pelos direitos de todo mundo, é mais do que isso. Não é nem aquela justiça do juízo final que Cristo vai vir e separar os cabritos das ovelhas. Essa justiça aqui significa uma vida cristã em busca da prática da vontade de Deus. Por isso, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm uma vida cristã sempre em busca de fazer a vontade de Deus. De novo, como na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Eu já preguei citando o Papa Bento, que diz que a justiça do mundo é você lutar para que os direitos dos outros sejam respeitados, não é? Não é isso que é justiça? Lutar pelos seus direitos, para que você tenha aquilo que de direito é seu, sua aposentadoria, o seu salário, que o Temer já arrancou R$10 de todo mundo, não é? Lutar pelo direito seu, o seu tratamento de saúde, os direitos de segurança, de educação. O Papa Bento diz que a justiça da cruz é mais do que a justiça do mundo, muito mais. A justiça da cruz não é Cristo lutando pelos seus direitos, dando a você o que é de direito seu, mas Cristo na cruz, a justiça da cruz é dar a você o que você perdeu por causa da burrice do pecado. É dar a você o que não é seu mais, devolver a você a filiação de Deus que você recusou e abandonou. Não é bonito? Justiça, portanto, diz o Papa Bento, justiça da cruz é dar a você o que é meu. Cristo na cruz diz, eu dou a você o que é meu, dou minha vida pela sua salvação. Uma salva de palmas para essa justiça, minha gente. Essa justiça é muito maior do que a do Gilmar Mendes, muito mais completa. Próxima bem-aventuranças, versículo 7. Todo mundo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Noutras palavras, é o mesmo que dizer, os misericordiosos alcançarão misericórdia, é o mesmo que dizer,
com a mesma medida com que medides o teu irmão, sereis medidos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, serei perdoado. Lembra? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, comece a tratar os outros como você gosta que Deus te trata. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Que eu trate o meu próximo do jeito que o Senhor me tratou quando eu estou tomado por minha fraqueza e meus pecados. Amém? Não é bonito? Próxima, no versículo 8. Todo mundo? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração. Olha, eu vou retomar com vocês agora uma coisa que mexeu muito comigo. Os pobres em espírito e puros de coração têm uma coisa em comum entre esses dois. A palavra na Bíblia, espírito, é o mesmo que coração. Lembra quando Maria guardava todas essas coisas no seu coração e meditava sobre eles? Na Bíblia, coração ou espírito é mais do que um órgão. O espírito é mais do que esse elemento não material que cada ser humano tem em si, da presença de Deus ou da sua alma. Mas espírito ou coração na Bíblia é o cerne da pessoa. É aquela retidão pessoal, na simplicidade mais profunda que cada um carrega. Coração ou espírito na Bíblia significa a integridade da pessoa, cujo olhar se fixa unicamente em Deus e nas coisas de Deus. Coração na Bíblia e espírito é a sede de toda a vida íntima da pessoa. É onde mora, onde senta a vida íntima, mas é também a sede mais profunda de Deus. Coração e espírito na Bíblia significa pensamento, memória, sentimento e lugar de decisões. Bacana, né? Quando Cristo fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, significa bem-aventurado quando você, no pensamento, na memória, no sentimento, nas decisões, tem tudo fixado unicamente em Deus e na relação com Deus. Você olha para as coisas do mundo e as coisas do mundo não marcam você mais fortemente do que a presença de Deus que sempre te acompanha. Não é bonito? Uma pessoa, quando ela é suja, viciada em olhar só o que não presta, ela passa por certas realidades e vê só coisa errada, só defeito, só pecado, só desgraça, só horror. Aí você chega lá na frente e fala, nossa, mas na estrada eu vi isso, vi aquilo. Você senta junto com a pessoa, nossa, mas na estrada eu vi tanta coisa bonita. Não é possível que você passou por esse caminho, não viu isso. Não é? A gente enxerga muitas vezes o que quer, não é? O olho da gente costuma ter um sensor. A gente fica facilmente identificando o que a gente habitua a registrar. Sempre olhando coisas negativas, coisas erradas. Os puros veem a Deus, passam pela realidade que for. Por isso é que Jesus falou também no Evangelho de Mateus, para os sumos sacerdotes e os anciãos, as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino, porque pode ser que, porque as prostitutas escutaram João Batista, se arrependeram, se converteram, e vocês não. A pessoa pode estar numa situação de grande pecado, de imundície total, mas está aberta para a manifestação de Deus. E às vezes a gente tem uma noção de santidade, de perfeição e de retidão, que a gente só fica olhando as coisas para julgar, condenar e rotular,
e a gente não tem pureza de coração, a gente não vê Deus em nada. Isso existe? Existe? Irmã, irmão, é preciso ter pureza de coração para ver Deus. Eu sempre digo para os que ajudam a igreja, sempre digo para mim mesmo, que é muito fácil eu ficar na igreja dando notícias somente das fraquezas e dos erros dos outros e deixar de ver Deus. Olha, se você não tem visto Deus na sua vida, não tem percebido e sentido Deus presente, não tem enxergado a presença de Deus em sua vida, peça a Jesus hoje para fazer uma faxina no seu coração. É a impureza do coração que tirou de você a capacidade de enxergar Deus em você, perto de você, em quem está do seu lado. De vez em quando vem uma esposa mais ferida e machucada dizendo assim, ou o marido faz também com a mulher: você vai na igreja, mas você não vale nada. Você vai na igreja, mas você não tem Deus. Você vai na igreja, mas você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Você vai na igreja, mas você não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí a pessoa vem dizer para mim, eu falo: olha, ela vai na igreja, começa a agradecer a Deus porque ela vai na igreja. Vê alguma coisa que presta nisso. Ele vai na igreja, comece a agradecer a Deus, dê um abraço nele, dê um abraço nela e diz: nossa, que bom que você vai à igreja. Veja Deus nesse esforço, porque às vezes você fica caçando, registra mais onde Deus não está do que onde Deus está. Onde Deus está, veja Deus, enxergue Deus, curta Deus, saboreie Deus, alegre-se em Deus, console-se em Deus, e pare de ficar registrando onde Ele não está. Amém? Também a vida de Jesus foi marcada por isso. O povo achava um absurdo Jesus ser Deus, ou Jesus ser o Filho de Deus, tendo nascido pobre lá em Belém, dentro de um coxo, não é? Andando com aquele povo pé rapado, sujo, lascado, comendo sem lavar as mãos. O povo pensava: não, esse cara não pode ser de Deus, ele não pode ser filho de Deus, ele não pode ser um ensinador da verdade, porque ele não faz as coisas que a gente fez o quadrado e acostumou a ver Deus só dentro daquele quadrado. Esse cara não está dentro do quadrado que a gente acostumou, que para ver Deus tem que passar por esse quadrado. Às vezes a gente vai ficando assim, a gente vai tornando mais juiz e julgador das realidades do que contemplador da presença de Deus. Você vê Deus no sabor da comida que você come, na água que você bebe. Você vê Deus limpando a sua casa, indo para o serviço de moto e tomando chuva e tomando sol. Você vê Deus no seu suor caindo. Você vê Deus na graça de ter um corpo, de levantar, ter saúde, poder tomar um banho, escovar a boca, passar um perfume. Você vê Deus nessas pequenas coisas, na chuva que está voltando abençoada. Você vê Deus. Se você não tem visto Deus, desconfie das impurezas do seu coração, que é aquilo que Jesus fala, não é? Você tem uma trave no olho e quer tirar o cisco do olho do seu irmão, não é? Não é isso que Jesus fala? Você tem uma trave no olho, tem uma vigota de 10 metros no olho e quer tirar o cisco no olho do seu irmão. Passe a ver, comece a avaliar a sua vida espiritual pelo o quão você vê Deus na sua vida, e quão você vê Deus inclusive em coisas que você não esperava, nas surpresas. Portanto, hoje é dia de dizer: Senhor, que o meu coração seja a sede da sua presença, que o meu coração seja um trono onde o Senhor senta, onde não guardo nenhuma coisa senão a presença do Senhor na intimidade do meu ser, mas também no meu pensamento, na minha memória. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, todo o teu coração, lembra? Toda a tua alma, todo o teu espírito, toda a tua força.
Deus não só no coração, mas na realidade total sua, Deus em ti. Porque o maior absurdo não foi Jesus, não foi Jesus anunciar o amor do Pai a pecadores e dizer a pecadores que o Pai ama. O maior absurdo não foi Jesus derramar o sangue para apagar pecado. O maior absurdo é por que é que ele fez isso tudo. Ele fez isso tudo para transformar uma criatura tão cheia de miséria e fraqueza igual a mim, templo, santuário do Divino Espírito Santo. Esse é o absurdo maior. Olhar para mim, sabendo das minhas mazelas e fraquezas, de dizer: o Senhor transformou-me, transformou-te em santuário do Divino Espírito Santo. Então, a partir de hoje também, olhar para as pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara, que você discorda, que você rejeita, e dizer: Senhor, eu quero ver sua presença nela, eu quero contemplar sua presença nela. Irmã, irmão, pode pegar pesado? Eu disse no começo da pregação que bem-aventurados é traduzido também por felizes, não é? Felizes, abençoado, sortudo. Ser feliz é o sonho e é o dinamismo mais profundo de todo vivente. Até os bichos, até os cachorros querem ser felizes. Na experiência de fé, a imagem que você tem de Deus, que nós temos de Deus, nem sempre está associada à busca da felicidade. Para muitas pessoas, Deus é rival da felicidade que você sonha. Tudo que você acha que te faz feliz, você tem a sensação de que quem vai à igreja, quem é da religião, vai falar que Deus é rival da sua busca de felicidade. Para muitos, Deus é igual proibição ao que dá prazer, ao que te faz feliz. Para muitos, Deus é uma obrigação de fazer coisas pesadas, desagradáveis. Tenha dó. Para muitos, Deus não passa de uma ameaça. Aquele que proíbe constantemente meus sentimentos, meus desejos, meus pensamentos. Deus é aquela censura permanente da minha consciência, o tempo inteiro me julgando e me condenando. Para muitos, Deus é um juiz implacável, com um código de regras na mão, dizendo: você feriu essa lei aqui, e você vai me pagar. Tem gente que desenvolve até o que a gente chama de uma morbidez religiosa. Tem prazer em dizer: você está errado nisso aqui, e fala para você sorrindo. Para muitos, Deus é uma carga pesada que complica a vida. Para muitos, Deus é uma imposição de uma verdade que eu não dou conta de compreender, mas Deus falou, tem que acreditar. Eu não dou conta de compreender, mas Deus falou, tem que acreditar. Para muitos, Deus é uma imposição. Para muitos, Deus é um limitador da liberdade. Aquele que eu quero ir por ali, ele fala: por aqui não vai não, por aqui não vai não, por aqui não vai não. Deus é só aquele que fica apontando por onde não vai. Para muitos, Deus parece que tem prazer e necessidade de submeter você aos poderes dele e à autoridade dele e causar em você peso. Hoje em dia, você liga os canais, inclusive de rádio e de televisão católico, tem muitos pregadores ensinando Deus desse jeito aqui, só incutindo o sentimento de culpa, de peso. Não pode. Para muitos, Deus é uma experiência de fé vivida de forma negativa. Deus me livre, eu frequentei a igreja há tanto tempo e na igreja só tinha culpa, escrúpulo, divisões, conflitos. Tudo que eu falava, o padre dizia que não podia, que era proibido, que era pecado. Para muitos, Deus é aquele que
faz o outro ter um comportamento de caráter obsessivo, prazeroso. Esses dias um casal de jovem veio me procurar o que eu achava, porque eles iam mandar fazer um chicote para bater neles, porque eles achavam. Para muitos, Deus se resume numa prática de piedade carregada de moralismo, de chicote, de patologia psicológica, psiquiátrica. Quando Deus é visto assim, gera na pessoa uma religiosidade, mas uma espiritualidade enferma, doentia. Reza muito, vai muito à igreja, mas é sempre uma pessoa doentia, com sentimentos de insegurança e de medo o tempo inteiro. Vem para a igreja só pensando: eu preciso confessar, preciso confessar, preciso confessar, preciso confessar, preciso confessar, preciso confessar. Deus deixa de ser a fonte da bem-aventurança e da graça alegre e feliz. Um Deus sempre em conflito com o meu corpo, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com o meu desejo. Deus como um guardião da minha infelicidade. Se eu tiver um tiquinho de prazer, Deus reprova. Hoje em dia tem muita gente pensando a fé assim. Se por um lado tem uns doidos que pensam que tudo é pecado, tem os outros doidos que quer um Deus que não tem, para quem não tem nada pecado, nada é proibido, nada faz mal. Um Deus assim não tem nem pode ter relação alguma com as aspirações maior que carregamos dentro de nós. Nós carregamos em nós, mesmo que você não queira e não saiba, você carrega em você uma centelha divina, um fogo divino que te chama a ser feliz. Amém? De verdade, amém? Não é fácil passar de uma espiritualidade que faz do sofrimento e do sacrifício um lugar de redenção e de santidade. Tem muitas pessoas que acham que ela é santa pelo tipo de sacrifício e de sofrimento que ela passa. É isso que santifica ela. É isso que torna ela predileta diante de Deus. Quem pensa Deus assim, não encontra Deus nas surpresas da vida, das coisas mais simples e pequenas. Inclusive encontra Deus numa pessoa cheia de fraqueza e de pecado. É preciso abrir-se à presença de Deus a partir do que Deus é, e não a partir do que eu quero e do que você quer que Ele seja. A busca da felicidade não só é um direito humano, mas felicidade é para Jesus um sinal visível de que o reino chegou em você. Amém? Por isso, quando você é pobre em espírito, aflito, manso, puro de coração, misericordioso, você promove, tem fome e sede de justiça, você tem em você não só a presença de Deus, mas o sinal, a presença real do reino de Deus que chegou. Amém? Amém. E isso é a busca da santidade. Santidade entendida assim, pega a segunda leitura para terminar, para você entender o que é santidade. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Santidade é muito mais do que um conjunto de coisas que você pratica. Não deixe de rezar o texto todo dia. Não deixe de confessar, de comungar, de ir à missa, de fazer jejum. Mas santidade é muito mais do que isso. Amém? Olhe só. Caríssimos. Santidade é uma graça, não é um peso. Leia. Caríssimos. Vamos? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Põe a mão no seu coração. Diga comigo: o Pai me deu um grande presente de amor. Um grande presente de amor. Leia lá o presente. O que é? De sermos chamados filhos de Deus. Diga comigo: eu sou chamado Eu sou chamado filho de Deus. filha de Deus.
Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Esse é o maior presente de amor. Esse é o maior presente de amor. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Pai. Então, aí é o contrário. Aí você faz jejum, reza, faz penitência, faz sacrifícios, muito mais para bendizer e louvar a Deus e aperfeiçoar em você a percepção e descobrir em você o quanto você é um presente grande de amor que se recebeu de Deus, ser chamado filho de Deus. Leia. E nós o somos. Leia. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Pode ser que tenha gente na igreja que a esposa diz: você não é isso tudo que você pensa diante de Deus, porque você tem esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Você a partir de hoje pode dizer: esposa, eu tenho esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado, mas eu ganhei um grande presente de amor. Eu sou chamado filho divino Pai eterno. Amém? Amém. Leia. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. nem sequer se manifestou o que seremos. Isso aqui acaba com essa discussão aí da ideologia de gênero. O menino com 4 anos pode escolher se vai ser menina ou menino, tem a dó. Se ele nasceu com bilauzinho, ele é menino. Se nasceu de outra forma, não é menino. Entendido? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Nós somos mais do que ser gênero, homem ou mulher. Entendido? Menina no corpo de homem, menino no corpo de mulher. Muito mais do que isso. Essa discussão, pelo contrário, reduz a gente tudo a um amontoado de corpo e de desejos. Leia. Sabemos que quando Jesus se manifestar, brada, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Por enquanto nós somos chamados filhos de Deus, mas ainda não somos semelhantes a Ele. Somos semelhantes a quê? A esse corpo de fraqueza, de erro, de debilidade. Entendido? Mas ainda vai manifestar uma graça superior. Nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos tal como Ele é. Leia. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. O que é santidade então? Esperar em Deus, pôr a confiança em Deus e não em mim. Tem gente que começa a dizer para os outros assim: para você ser santo, você tem que rezar do jeito que eu rezo, não é? Levantar a hora que eu levanto, fazer jejum do jeito que eu faço. Tem gente que começa a querer, põe um tipo de vida, vestir do jeito que eu visto. Tem gente que começa a querer colocar cabresto nos outros e dizer: você tem que se comportar do jeito meu para você ser santo e receber a bênção de Deus. Você a partir de hoje pode dizer assim: não, o caminho da santidade é esperar nele. Não esperar em mim, nem em minhas práticas piedosas. Eu não me justifico por mim mesmo, por meus sacrifícios, piedades, dízimos e ofertas. Amém? Amém. Eu não me purifico a mim mesmo. O que me torna puro é pôr minha esperança e esperar nele, unicamente nele. Amém? Amém. Irmã, irmão, põe a mão no seu coração. Hoje é festa de todos os santos e santas. Hoje é também a sua festa, porque você também é chamado à santidade. Diga comigo: Senhor, Senhor, faz de mim um pobre em espírito, aflito, manso, com fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração,
Alguém que promove a paz, alguém que promove a paz, que é perseguido que é perseguido por causa da justiça, por causa da justiça, que é injuriado, que é injuriado, perseguido, perseguido, caluniado caluniado por causa do seu nome. por causa do seu nome. Senhor, Senhor, tudo isso eu quero enfrentar, tudo isso eu quero enfrentar, porque o Senhor garante. porque o Senhor garante. Quem vive assim, Quem vive assim, deles é o reino, deles é o reino. serão consolados, Serão consolados, possuirão a terra, possuirão a terra, serão saciados, serão saciados, alcançarão misericórdia, alcançarão misericórdia, verão a Deus, verão a Deus, são chamados filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. deles é o reino, Deles é o reino, a alegria do reino. a alegria do reino. Eu quero, eu anseio eu anseio por essa alegria do seu reino. por essa alegria do seu reino. Educa-me Educa-me nesse caminho nesse caminho das bem-aventuranças, das bem-aventuranças, a vida inteira, a vida inteira, nas coisas pequenas de cada dia. nas coisas pequenas de cada dia. Eu quero fazer esse caminho Eu quero fazer esse caminho das bem-aventuranças. das bem-aventuranças.